Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Só até aí. É um texto muito interessante, um texto que fala sobre o relacionamento de Jesus na sua cidade em que ele havia crescido e era bem conhecido, bem como sua família. A.W. Tozer foi um pastor norte-americano que viveu entre 1897 e 1963. Terminou o ministério dele, na verdade, em Toronto, no Canadá. Mas foi um pastor que escreveu muitos livros e livros muito bons. Se você quiser ler bons livros, um bom autor, eu recomendo A.W. Tozer. É um escritor fantástico, um pastor maravilhoso. E o melhor é que os livros são finos. Então você pode comprar e ler à vontade A.W. Tozer. E o Tozer dizia que uma das coisas que impressionava a vida dele era as escolhas que as pessoas faziam. Tozer tinha no coração algo que o incomodava muito. E ele, certa vez, pregou um sermão, e o nome do sermão, o título do sermão é As Escolhas Revelam e Fazem o Caráter. E o Tozer citou o texto de Atos, capítulo 4, verso 23, quando o texto diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram aos irmãos. E o que chamou a atenção de A.W. Tozer nesse texto foi o fato de que os apóstolos, quando foram soltos da prisão, que eles tinham sido perseguidos por causa da pregação do Evangelho, diz Tozer que eles correram para a casa aonde eles sabiam que a igreja estaria reunida. E o Tozer diz o seguinte: o importante acerca de uma pessoa não é aonde ela vai quando ela é forçada a ir, mas aonde vai quando tem a liberdade de ir aonde quiser. Ele diz isso revela o caráter da pessoa. Os apóstolos, diz o Tozer, foram levados para a prisão forçadamente. Então eles não tiveram escolhas, mas quando eles foram libertos da prisão, eles tinham escolha de ir para qualquer lugar. E o lugar que eles escolheram para ir foi exatamente onde a igreja estava reunida, aonde a igreja estava reunida em oração. Ele diz isso revela o caráter de uma pessoa. E é exatamente aqui o que é que influencia as nossas escolhas e aonde as nossas escolhas navegam, que esse texto chama a nossa atenção. Se você olhar o capítulo 3 de Marcos, dá uma olhada no capítulo 3 de Marcos, você só voltar um pouquinho, você vai encontrar aí a partir do verso 13 do capítulo 3, a escolha dos 12 apóstolos e os nomes deles. E diz que o Senhor escolhe esses homens para seguir e para dar autoridade a eles, para expelir demônios e realizar muitos milagres, além de pregar o Evangelho. Verso 14 e verso 15 do capítulo 3. Quando você vai para o capítulo 3, verso 31 a 35, você tem uma narrativa em que a família de Jesus aparece. E a família de Jesus fica do lado de fora, do momento em que Jesus pregava para um monte de gente. E eles dizem no versículo 32 do capítulo 3, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora, a tua procura, porque Maria e José, diz o Evangelho, tiveram outros filhos.
Você pode encontrar alguém querendo forçar a amizade, dizer que, que Maria e José não tiveram outros filhos, mas a Bíblia vai dizer que Maria e José tiveram outros filhos. E vai dar até o nome deles, e vai contar várias histórias sobre esse relacionamento familiar. E diz aqui que o Senhor Jesus, no verso 33, diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E correndo o olhar, verso 34, para todos que estavam assentados, ele diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, que diz mais? Irmã e mãe. Assinado, quem assinou a declaração? Jesus Cristo. Nunca se esqueçam disso. Se quiser discutir isso, pode discutir com o chefe. Mas foi ele que disse. Então a tradição pode querer dizer qualquer coisa, qualquer tradição religiosa, mas Jesus Cristo disse isso. E aí você vai para o capítulo 4 e você percebe a ênfase no ensino. Capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador, a explicação da parábola, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, por que é que Jesus falou em parábolas e assim por diante. Quando você entra pelo capítulo 5, você percebe a ênfase no poder de Cristo, poder dos milagres, poder das curas. E aí nós entramos no capítulo 6. E o capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, ele resume tudo isso. É no versículo 1 ao versículo 6 que você encontra os discípulos, é do versículo 1 ao versículo 6 que você encontra a família, a questão da família, é do versículo 1 ao versículo 6 que você encontra a questão do ensino de Jesus sendo questionado ou admirado, e é do versículo 1 ao versículo 6 que você vê o poder de Deus sendo manifestado e como as pessoas trataram isso. Então, é do versículo 1 ao versículo 6 que você encontra aqui o resumo do que aconteceu antes. Todos aqueles ingredientes estão agora colocados aqui do versículo 1 ao versículo 6. E quando a admiração por Jesus Cristo começa a tomar conta das pessoas, há uma mudança. E esses questionamentos aqui do verso 1 ao versículo 6 são os mesmos questionamentos que todos nós temos a vida inteira. A natureza dos questionamentos aqui, do versículo 1 até o versículo 6, são iguais aos nossos questionamentos hoje. Dá uma olhada aí. Versículo 2, do capítulo 6. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se o quê? Maravilhavam. Aí vem uma sequência de 5 perguntas, e ao final da sequência de 5 perguntas, aparece uma outra palavra. Qual é a palavra? Escandalizavam. A pergunta é, o que é que fez com que esse povo que se maravilhava com a doutrina de Cristo passou a escandalizar com a doutrina dele? Perceberam? O que mudou no coração dessas pessoas? O que deu no coração desse povo que estava ouvindo Jesus, maravilhado com o seu ensino, maravilhado com a sua vida, com tudo que haviam visto, e de repente agora eles se escandalizam. Por quê? O que mudou? Aí o texto vai explicar para nós. Existe um processo entre o maravilharam e o escandalizaram. Existe um processo silencioso. Existe um processo que todos nós enfrentamos sem perceber. Essas perguntas, elas revelam as nossas transições espirituais. Esse texto é fantástico. A primeira pergunta é a seguinte, dá uma olhada aí no versículo 2. Ouvindo, maravilhado com aquilo que Jesus estava dizendo, eles começam a perguntar, de onde vêm estas coisas? A primeira pergunta tem a ver com a natureza do ensino de Jesus. Eu estou maravilhado com o que Jesus está falando. Eu não sei quanto a você, se você está entrando aqui pela primeira vez, se você já está aqui na 1000ª vez, se você está aqui há muitos anos, mas uma coisa eu te garanto, tem 30 anos que eu me debruço sobre a Bíblia todo dia para estudar e eu fico cada vez mais maravilhado. Não dá, é impressionante, não dá para ter outra reação, a não ser o de estar estupefato diante daquilo que Jesus Cristo ensinava, as palavras de Jesus. E as pessoas estão maravilhadas. E de onde vem? Qual é a procedência? Não é possível, nós conhecemos esse homem, de onde vem esse ensino?
Como é que pode uma pessoa ser tão profunda na explicação da palavra? João capítulo 15 vai responder isso. Evangelho de João. Está na frente um pouco. Marcos, depois vem o Evangelho de Lucas, depois vem o Evangelho de João. E o Evangelho de João, no capítulo 15, deixa seu dedo marcando Marcos, que você vai voltar para ele. Né? João 15, o verso 15 vai dizer que Jesus, conversando com seus discípulos, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus não esconde a fonte. As pessoas estão maravilhadas com a sua doutrina. De onde vem esse ensino? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vem da economia da Santíssima Trindade, vem do próprio Pai. Há um acordo entre a Trindade, em que o que Jesus vai falar vem como fruto da ação do Pai. E ele é aquele enviado do Pai. Olha o verso 21 aí de João 15, quando ele diz: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. As pessoas não conheciam a Deus Pai, portanto perseguiam a Jesus. Então a natureza do ensino de Jesus Cristo vem do próprio Pai. É algo que nasce no coração da Trindade. A segunda pergunta é fantástica, do nosso texto de Marcos. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Aí você vai para João, capítulo 17, do verso 6 ao verso 8, é só virar uma página, e diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Se você quer saber se alguém é de Deus ou não, é simples, é só se ele está guardando a palavra ou não. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, provém de ti. Por quê? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus, na segunda pergunta que as pessoas fazem, qual é a que sabedoria é esta que lhe foi dada, ele já dá a resposta lá em João capítulo 17. A natureza do ensino, a procedência do ensino é de Deus Pai. O conteúdo, segunda pergunta, é de Deus Pai. Porque Cristo veio para o mundo para revelar ao mundo a pessoa de Deus. E quando o mundo ficou impressionado com o ensino de Jesus Cristo, porque ele falava sobre Deus, e perguntaram para ele: mostra-nos o Pai, o Deus Pai, nós queremos ver o Deus Pai, porque o que o Senhor está falando é tão fantástico sobre Deus Pai ao longo de todo o seu ministério, que eu quero ver o Deus Pai. Aí Jesus Cristo disse o quê? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Essa é a Santíssima Trindade sendo revelada. Jesus não vem dizer eu sou aquilo, ele revela o Pai, e quando as pessoas estão impressionadas com o Pai, ele fala: vocês querem conhecer o Pai? É só me ouvir, eu e o Pai somos um. Terceira pergunta é fantástica. A terceira é: e como fazem tais maravilhas pelas suas próprias mãos? Está lá em Marcos capítulo 6, essa é a terceira pergunta. Que sabedoria é essa? Versículo 2 termina dizendo: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E essa palavra tem a ver com a autoridade de Jesus. Como é que pode essa mão ter esse poder? Que autoridade é essa? Então Jesus estava sendo questionado sobre a procedência, Jesus está sendo questionado sobre o conteúdo, Jesus está sendo questionado sobre a autoridade. João capítulo 17, verso 1 e 2, vai responder sobre a autoridade. Volta lá para João capítulo 17, tendo Jesus falado essas coisas, João 17, 1 e 2. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe
desce. A autoridade vem do Senhor. Então são 3 perguntas que qualquer cristão pode fazer. E é natural na nossa vida, no nosso dia a dia, termos essas perguntas. Senhor, qual é a procedência, qual é o conteúdo e qual é a autoridade? Senhor, o que é que o Senhor deseja para a minha vida? Qual é a tua vontade? Senhor, eu vou ter autoridade para mudar isso. Senhor, eu rogo por sua autoridade. Senhor, eu peço que o Senhor me dê autoridade ao falar, ao andar, ao realizar coisas. Senhor, eu peço que o Senhor me dê autoridade nesse momento de oração. Senhor, eu peço que tudo aquilo que o Senhor ensinou em Cristo Jesus seja agora lembrado por mim, aqui nesse momento. Ó Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. São perguntas com respostas maravilhosas, óbvias, que todo cristão pode ter. Só que tem um pequeno detalhe, que os irmãos já se esqueceram. E a pergunta é, por que é que esse povo que se maravilhou, logo depois se escandalizou? O que aconteceu? O que aconteceu para um grupo que estava preocupado com a procedência, o conteúdo, a autoridade, agora se escandaliza? Onde é que está o escândalo? Essa foi a minha pergunta, meus irmãos, e foi aí que eu fui mergulhar e tentar responder, porque quando eu li o texto, eu disse, não tem sentido essa resposta. Percebam. Versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Marcos 6, 3. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Resultado das 2 perguntas, escandalizavam-se nele. Está faltando alguma coisa. Ou não está? Está faltando alguma coisa. Só que o verbo escandalizavam aqui é um indicativo. É indicativo passivo. Aí a cabecinha pastoral começou a esquentar. Começou a esquentar. Ou seja, alguém no meio da igreja começou a encontrar motivo de escândalo na mensagem e na pessoa de Jesus. E conduziu as pessoas ao erro. E levou um grupo a se escandalizar em Cristo Jesus. Porque o verbo no grego aqui significa que a pessoa foi influenciada para se escandalizar e foi influenciada por outra pessoa para se escandalizar em Cristo Jesus. Quais foram os argumentos que tiraram esse grupo de um estado de estupefação maravilhada do ser de Deus para escândalo da pessoa de Cristo? Essas 2 perguntas maldosas. Essas 2 perguntas começam e usam palavras negativas. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, não é e não. Perceberam as 2 perguntas? O começo das 2 perguntas. Não é e não. Quando eu era adolescente, alguns anos atrás, eu fui trabalhar numa loja para vender sapato. Já vendi sapato. Lá em casa, quando você fazia 15 anos, o meu pai chegava e falava assim, agora você vai trabalhar. Os jovens e adolescentes talvez não saibam disso, procura no Google que vocês vão encontrar. Trabalho, né? Houve uma época em que os pais educavam os filhos assim, né? E aí eu fui com 15 anos trabalhar. E eu fui trabalhar numa loja, obviamente que era da família, mas que vendia sapato. E aí eu fiz uma pergunta logo no primeiro dia, e eu não me esqueço disso. E o gerente, que era meu primo, estava observando. E eu disse, a senhora não quer esse sapato, não? Aí ela disse, não, muito obrigado, foi embora. Aí meu primo me chamou e disse, você está fazendo a pergunta errada. Eu disse, por quê? Preste atenção na sua pergunta. A senhora não quer esse sapato, não? Não. Você está induzindo a resposta negativa. Rapaz, aquilo eu fiquei maravilhado. E aí eu respondi para ele como um bom brasileiro, não está impressionado. Não está impressionado com essa dica que você deu. Você não quer esse sapato? Não, não. Aí eu perguntei para ele, qual é a pergunta correta? Ele disse, você quer esse sapato? Ele é maravilhoso. Aí a pessoa, quero. Aprenderam? Depois vocês mandam a comissão para mim, né? Na venda de sapato. Ou seja, a pergunta, ela era afirmativa. Ela levava a pessoa a dizer, realmente eu quero.
Agora, observe as duas perguntas. Não é e não é. Ou seja, a construção das duas perguntas vai contra a missão de Jesus para se preocupar com a pessoa de Jesus. Esquece a procedência, esquece o conteúdo, esquece a autoridade e vamos discutir a pessoa de Jesus Cristo. Espera aí, esse Jesus Cristo não é o filho lá da Maria? Ele não é irmão do Tiago? Ele não é irmão de José? Ele não é irmão de Judas? Ele não é irmão de Simão? A família de Jesus era grande, hein? Davey Moorland, um comentarista, vai dizer que a expressão filho de Maria já era depreciativa, porque no Oriente Médio, você não fala para uma pessoa que ele é filho de uma mulher, você fala que ele é filho do homem. Então, já era intencional. Nós queremos desautorizar o profeta, isso aí é filho da Maria. Não falaram, ele é filho de José, o carpinteiro, não. Dentro daquela cultura, esse tipo de construção na pergunta era depreciativo. Eles queriam já iniciar um processo de tirar a autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Você está falando desse profeta? Esse profeta é um homem comum, é uma pessoa, é filho da Maria, conhece os irmãos dele, Tiago, José, aquela turma ali. A segunda pergunta segue a mesma linha. Observe o versículo 3. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Ou seja, a humanidade de Jesus, ao invés de ser um fator amoroso de identificação, foi para eles um objeto para ser usado para retirar a autoridade de Jesus Cristo. Quando o inimigo quer tirar a autoridade da palavra de Deus, deixa de focar na procedência, no conteúdo e na autoridade do Senhor para pegar questões menores. Questões menores. É exatamente essa estratégia. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que a humanidade de Jesus era necessária. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim, eu vou ler para você. Gálatas 4, 4. Ao falar sobre o ministério de Jesus Cristo vindo como homem, Gálatas 4, 4 diz assim, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Observem a dupla procedência de Jesus. Jesus vem enviado do Pai, e ele é nascido de mulher. Ele tem uma natureza divina, enviado do Pai, e uma natureza humana, nascido de mulher. Só que quem vai se escandalizar em Cristo Jesus não se importa com o fato de que ele é o enviado do Pai, que ele é aquele que tem procedência, ele tem conteúdo e ele tem autoridade divina. Não, vamos questionar a família dele, vamos começar a discutir aqui as coisas menores. Ele é nosso vizinho, esse menino cresceu entre nós. Essa palavra escandalizaram-se é uma palavra muito forte e ela é traduzida muito bem por William Hendrickson, um comentarista, quando ele diz que o tempo e o modo desse verbo revelam que as pessoas não apenas estavam levando questionamentos para responder às suas próprias perguntas, mas elas estavam atraídas pelo pecado e levando as outras pessoas para uma armadilha e uma cilada, usando uma isca deliberada. Esse é o sentido da palavra no grego. No grego. Comentarista William Hendrickson falando sobre isso. Ou seja, revista e atualizada a tradução do pastor Leonardo, né? A pessoa está se dirigindo para a igreja, para ouvir Jesus Cristo, e a pessoa diz, onde é que você está indo? Estou indo lá para ouvir Jesus Cristo. Vai nada, rapaz, você vai lá ouvir aquele sujeito ali, irmão do Tiago, do João, as irmãs dele vivem entre nós, é filho de Maria, o que você está indo fazer lá, rapaz? Vamos não, vamos fazer outra coisa. Esse é o sentido da palavra no grego, escandalizar aqui. Sabe qual foi o resultado? Olha o versículo 4 e 5 de Marcos capítulo 6. O resultado é que Jesus se entristece. E o versículo 4, Jesus diz assim, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Você percebe a tristeza de Jesus nessa palavra. Mas ele continua. Olha o que diz o verso 5. Não pôde fazer ali
nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Diz um comentarista, John MacArthur, que ao perceber a armadilha do escândalo, Jesus se entristece porque as pessoas estavam sendo desmotivadas para ir ouvir a mensagem dele. Sabe por que Jesus não fez muitos milagres? Porque as pessoas não foram até ele. Preste bastante atenção. As pessoas não foram até ele. Sabiam que Jesus estava proclamando o Evangelho, sabiam que a procedência era divina, que o conteúdo era divino, que ele tinha autoridade, mas deixaram de ir até ele, fizeram uma escolha deliberada. Uma escolha deliberada. Não vou lá não. E é interessante que a construção da palavra escandalizar dá a ideia de que, como é passivo, dá a ideia de que uma outra pessoa é que influenciou. Chegava e dizia assim, onde é que você está indo? Eu estou indo ali ouvir Jesus. Não, vai nada. Vai fazer o que lá? Perder seu tempo, ouvir a palavra de Jesus. Rapaz, Jesus cresceu entre a gente aqui, ó. Filho de Maria, as irmãs dele estão ali, vamos embora ali, vamos fazer outra coisa, vamos jogar golfe. Tinha golfe lá. Né? Vamos fazer outra coisa. Por isso que as pessoas deixaram de admirar e passaram a se escandalizar. Porque Jesus foi tido como uma pessoa de só menos importância. Olha que a reação de Jesus no versículo 6. A reação de Jesus é dupla. Na primeira leitura parece que não é. Parece que ser uma só. Mas a reação de Jesus é dupla. Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Rapaz, eu fico imaginando, Jesus Cristo está ali, na Praça Santos Dumont, nós descendo aqui a Rua dos Oitis, e alguém passa, onde você está indo? Eu estou indo ali ouvir a palavra de Jesus lá. Vai nada, rapaz. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos passar ali pela PUC, sei lá, vamos no planetário. Graças a Deus que isso só aconteceu na época de Jesus. Não é verdade? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor se admirou. Não é possível. Que povo incrédulo. Que povo incrédulo. Tão fácil acesso. Que povo incrédulo. Só que aí tem uma segunda coisa que Jesus faz. No versículo 6. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O Senhor Jesus falou assim, vocês não querem? Estou triste. Não querem vir até mim ouvir uma palavra que tem procedência, conteúdo e autoridade? Muito triste por vocês. Só tem uma coisa, vocês não vão calar o meu ministério, não. Se vocês não querem, tem quem quer. Virou as costas e seguiu a estrada. E fez maravilhas em tantos outros lugares. A W. Tozer, que eu citei lá no começo, conclui o seu sermão, lá de Atos, dizendo o seguinte: o verdadeiro caráter de um povo se revela nos usos que ele faz das suas liberdades. As pessoas estão livres para destruir-se a si próprios com as suas escolhas, e muitos deles estão fazendo exatamente isso. A negligente indiferença com que milhões de protestantes veem a sua liberdade religiosa abençoada por Deus é fatal. Uma vez soltos, saem nos finais de semana para os lagos, para as montanhas, para as praias, para os jogos, para a pescaria. Vamos pular essa parte. para o banho de sol. Vão para onde o seu coração está e só voltam aos irmãos que se reúnem para orar quando o mau tempo os impele para ir até lá. Essa palavra de Tozer, no começo do século passado, nunca foi tão atual. E daí, a pergunta que não quer calar é, tá bom, e o que é que a gente leva para casa? Quantas vezes, meus irmãos,
nós iniciamos a carreira cristã maravilhados com a doutrina de Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes nós começamos a caminhada cristã maravilhados com os ensinos de Jesus Cristo? Quantas vezes nós iniciamos a caminhada cristã maravilhados com a procedência do ensino? Sabemos que vem da palavra, vem de Deus. Sabemos que tem conteúdo. Essa Bíblia aqui é fantástica. Quanto mais você abre, mais coisa maravilhosa você descobre. Quantas vezes nós experimentamos a autoridade de uma oração respondida, de um livramento acontecido, de uma cura emocional ou física, do Deus que abre as portas e indica o caminho. Deus nos dá ainda a autoridade espiritual. Ainda. Ela não acabou lá no Novo Testamento, não, quando fechou o cânon do Apocalipse. Deus ainda continua nos dando autoridade no seu nome. E nós ficamos maravilhados com isso, até que venha alguém, seja na televisão, seja numa música, seja numa entrevista, seja num programa maldito, seja numa calçada, ou até mesmo nos bancos de uma igreja, e nos escandalizam, e nos levam para a falta da fé, e nos levam para dispensar a mensagem como se ela fosse coisa de só menos. Mais um programa de semana. Não precisa ir lá ouvir não. Tá tudo certo. Deixa isso para lá. Vamos fazer outra coisa. E quando isso acontece, não se enganem, Cristo continua se entristecendo com a incredulidade do povo que se chama seu povo. E tem muito irmão e irmã deixando de viver e experimentar grandes milagres, porque se negam a continuar maravilhados e preferem se tornar crentes escandalosos. Crentes, mas escandalosos. Se você está em plena comunhão com o Senhor e entrou aqui e diz: esse sermão não é para mim, é para você sim, é para você e para mim. Liga o sinal de alerta e fica atento. Não permita ser um passivo no processo do escândalo, com as perguntas simples que menosprezam a pessoa de Cristo Jesus e a nossa comunhão. Ligue o sinal de alerta. Se você está bem, mas se você foi seduzido pelas perguntas erradas, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reavaliação. E a reavaliação é simples. Para onde você se dirige quando você tem liberdade de ir aonde você quer ir? E pode ir. Para onde você vai? Essa é uma resposta sua. Pode ficar com ela aí para você. Não vale levantar a mão nem apontar para a pessoa do lado. Fala, pastor. Né? Resposta sua. Para onde você vai? Porque Cristo continua querendo revelar-se maravilhosamente a todos nós. E é muito bom quando experimentamos o conteúdo da palavra dEle, da procedência da palavra dEle, da autoridade dEle, e percebemos os milagres acontecendo. Que o Senhor nos guarde dessas armadilhas escandalosas que estão por aí em tantos lugares. Tantos lugares. Uma das coisas que mais me marcou no meu ministério foi uns anos atrás, não aqui no Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro nada de ruim acontece, mas há muitos anos atrás nós havíamos programado um jantar de casais, fantástico, na igreja, a igreja presbiteriana do setor sul, onde eu pastoreei, o pastor Alexandre também pastoreou lá. E eu me lembro de nós estarmos numa mesa, e eu sabia quantas pessoas tinham trabalhado, e estava lindo o jantar, lindo, espetacular. E eu me lembro de uma pessoa sentada atrás, que era uma mulher que tinha muita autoridade na igreja, dizendo para a outra: não, esse negócio de vir na igreja todo domingo não está com nada. Esse negócio, a gente pode ficar 2, 3 meses sem vir à igreja. Você acha que a nossa comunhão depende disso? E eu fiquei ouvindo, e foi me dando um calor. Não é? Aquele calor, sabe aquele assim que você vai lutando contra a carne e o espírito, né? Você vai ali e tal. E eu falei, gente, eu comecei a orar por ela, né? Senhor, tem misericórdia, né?
Depois eu orei contra ela, Senhor, joga essa mesa na cabeça dessa mulher, faz alguma coisa. Mas aí eu decidi o melhor caminho, que a hora que todo mundo se levantou da mesa, eu virei a cadeira. E ela até tomou um susto, que ela não sabia que eu estava ali. Eu virei a cadeira e eu tive uma conversa pastoral com ela. Nós precisamos guardar os nossos lábios, para que os nossos lábios sejam usados para maravilhar as pessoas no ensino de Jesus, e não para conduzir as pessoas às perguntas erradas que podem escandalizar gente boa que estava no caminho do Senhor e que vai deixar de colher grandes benefícios. Então, guarda seu coração. Se você está bem, e essa é a minha oração para todos aqui nessa noite, guarda. Não permita. Tape os seus ouvidos. Fique atento. Mas se no seu coração existe alguma sedução por essas perguntas erradas, a 4 e a 5, vamos orar e pedir que o Senhor te faça de novo alguém maravilhado com a palavra dele. Oremos. Deus, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos criou pessoas diferentes. Nós olhamos, ó Deus, para o nosso organismo e percebemos a maravilha da Tua criação. Percebemos, ó Deus, a Tua bênção num coração que bate sozinho. Percebemos, ó Deus, a Tua misericórdia no sol que vai nascer amanhã, independente da autoridade de qualquer ser humano na face da terra. Percebemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que manda a chuva vinda dos céus para regar a terra e nos dar o alimento, a água. Nós queremos, ó Deus, contemplar a natureza e nos alegrarmos, porque o Senhor criou cada detalhe dela. O Senhor nos criou. E a Tua palavra diz que a única coisa que o Senhor deseja é que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor, através da oração, da vida em comunhão, da leitura da Tua palavra. Como é simples. Mas Deus, temos sido muitas vezes seduzidos por artimanhas malignas, por pessoas maldosas, com perguntas, ó Deus, que tentam agredir a Tua própria natureza na pessoa de Cristo Jesus. Ó Senhor, tapa os nossos ouvidos e nos dê, ó Deus, a autoridade para que não sejamos em momento algum influenciados por palavras que possam entrar nos nossos ouvidos que desagradem ao Senhor. Que possamos perceber claramente que isso não vem de Ti, mas também nos dê autoridade para repreender, ensinar, educar e conduzir essas pessoas de volta ao estado de contemplação da Tua santidade, da Tua beleza, da Tua pessoa, do Teu ensino, do Teu relacionamento conosco. Ó Deus, nos mantenha maravilhados com a Tua presença, porque nós queremos experimentar esse relacionamento produtivo que o Senhor pode dar àqueles que Te buscam. E nos faz, ó Deus, pessoas sempre felizes com a possibilidade de usarmos a nossa liberdade para estarmos juntos aprendendo mais de Ti. Oramos agradecidos por tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. E oramos em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, para que nós pudéssemos também ter vitória sobre a morte. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.